Então vamos dar continuidade aos nossos comentários da NBR 5626, que fala sobre as instalações prediais de água fria, e vamos continuar falando sobre o capítulo 5, que trata sobre projetos, e vamos comentar alguns pontos específicos do capítulo 6, que fala sobre execução, ok? Então vamos lá. Com relação ao dimensionamento da tubulação, a norma, no seu capítulo 5, estabelece que a vazão de projeto estabelecida na tabela 1 seja disponível no respectivo ponto de utilização se apenas tal ponto estiver em uso. Então nós temos que dimensionar a tubulação da forma que a vazão de projeto seja fornecida para um determinado ponto de utilização se apenas tal ponto estiver em uso. Bacana? Porém, no seu parágrafo seguinte, a norma estabelece também que no uso simultâneo provável de dois ou mais pontos de utilização, a vazão de projeto, que é estabelecida na tabela 1, ela deve ser plenamente disponível. Então, mesmo que a gente calcule a vazão de projeto para que ela seja disponível apenas se um único ponto estiver em uso, nós devemos tomar meios de prover, no caso de uso simultâneo, a vazão de projeto estabelecida. Beleza? E ela continua a dizer que a redução temporária da vazão em qualquer um dos pontos de utilização não deve comprometer significativamente a satisfação do usuário. Bacana? E ela prossegue em suas recomendações. Ela ainda especifica, ela recomenda que deve ser executados sistemas independentes de distribuição para instalações prediais que utilizam componentes de alta vazão. Como assim componente de alta vazão? É aquele que vai exigir uma grande quantidade de água em um momento específico, em um curto período de tempo. Como, por exemplo, as válvulas de descarga para bacias sanitárias. É importante ressaltar isso. Então, quando você pega e dá a descarga, aquele é um componente de alta vazão. Então, aquilo pode provocar a diminuição da vazão para outros pontos da rede de abastecimento de água fria. Então, no caso, a norma estabelece que para esses tipos de sistema, eles sejam executados de forma, a sua distribuição seja executada de forma independente. E ela também sugere que para os alimentadores do aquecedor, com o intuito de evitar possíveis superaquecimentos da água e, consequentemente, queima do usuário, ela também estabelece que isso também deve se aplicar a ela. Então, a tubulação que alimenta os aquecedores eles também deve ser feita de forma independente, beleza? Bom, continuando, com relação àquilo que se trata sobre a vazão nos reservatórios, a norma estabelece que o tempo de enchimento de um reservatório unifamiliar ele não deve ser superior a 1 hora, ok? E ainda diz que no caso de grandes reservatórios, o tempo de enchimento ele pode ser de até 6 horas, dependendo do tipo de edificação. Então, basicamente é o seguinte, reservatórios de residências unifamiliares, o tempo de enchimento dos reservatórios ele deve ser inferior a 1 hora, então a vazão deve ser a necessária para poder encher esse reservatório em menos de 1 hora, e no caso de reservatórios de grandes portes, né, o tempo de enchimento desses reservatórios deve ser de até 6 horas. E com relação à velocidade máxima da água, a norma estabelece que a velocidade da água ela não deve atingir valor superior a 3 metros por segundo. Então, esse valor de 3 metros por segundo é o valor limite que a norma estabelece da velocidade da água, beleza? Bom, agora com relação às pressões mínimas e máximas, que é um dos pontos mais importantes aqui deste capítulo, que é um que tem bastante incidência de cair nas questões de concurso, a norma estabelece o seguinte: em condições dinâmicas, o que é condições dinâmicas? Com o escoamento da água, a norma estabelece que a pressão não deve ser inferior a 10 kPa. E ela estabelece também algumas exceções, como por exemplo, nas caixas de descarga.
onde a pressão pode ser menor do que este valor até um mínimo de 5 kPa, e no ponto da válvula de descarga para bacias sanitárias, onde a pressão não deve ser inferior a 15 kPa. Então vamos lá. A norma, de forma geral, estabelece que em condições dinâmicas com escoamento, a pressão não deve ser inferior na tubulação a 10 kPa. O que é 10 kPa? 10 kPa é basicamente, se a gente for colocar de uma forma um pouco mais geral, 1 metro de coluna d'água, que a gente comumente chama isso em hidráulica, 1 metro de coluna d'água. E ela estabelece algumas exceções, como por exemplo na caixa de descarga. Caixa de descarga é aquelas caixas que ficam acima das bacias sanitárias, pontos que o banheiro, vamos dizer assim, possui esse tipo de aparelho sanitário. A norma estabelece que naquele ponto pode haver uma pressão mínima de 5 kPa, porque ela exige pouca pressão de vazão. A peça de utilização não exige tanta pressão assim para poder ter um funcionamento de forma correta. E ele estabelece que, de um outro lado, no caso das válvulas de descarga, quando você aperta para poder dar descarga na bacia sanitária, ela estabelece que a pressão não deve ser inferior a 15 kPa, porque o aparelho ele exige uma pressão maior para poder funcionar de forma correta. Bacana? Continuando, e ela estabelece ainda, ela diz no parágrafo seguinte, que com o escoamento a pressão não deve ser inferior a 5 kPa, meio metro de coluna d'água. Bacana? Já com relação às condições estáticas, sem escoamento, a pressão da água em qualquer ponto da rede de utilização predial de distribuição não deve ser superior a 400 kPa, 40 metros de coluna d'água. Então, em qualquer ponto de utilização da rede predial, a sua pressão, em casos de escoamento estático, condições estáticas sem escoamento no caso, a pressão não pode ser superior a 400 kPa, 40 metros de coluna d'água. Vamos supor que isso ocorra. Você tem um prédio aí de 60 andares, então isso significa que no térreo, se fosse uma tubulação sem nenhum tipo de perda de carga, você teria ali uma pressão de 600 kPa, acima do que a norma estabelece. Neste caso, a norma prevê que você possa fazer alguns compartimentos intermediários ou então instalar alguns dissipadores de pressão, beleza? Continuando, a norma também prevê a ocorrência de sobrepressão. E ela estabelece que no dimensionamento da tubulação, tais sobrepressões são admitidas desde que não supere o valor de 200 kPa. Então, as sobrepressões, por conta da transientes hidráulicos, são admitidos, porém, o limite que eles são admitidos é de 200 kPa. Então, de uma forma geral, em condições excepcionais, a maior pressão em caso de uma tubulação sem escoamento, em uma condição estática, é de 600 kPa, em casos excepcionais, ok? Agora, dando uma olhada naquela tabela 1, que eu já havia dito anteriormente, ela estabelece qual é a vazão de projeto de acordo com a peça de utilização e os aparelhos sanitários. É interessante notar aqui nessa tabela o valor da válvula de descarga. Podemos observar aqui que a válvula de descarga apresenta uma vazão de projeto muito elevada com relação aos outros valores de vazão de projetos das demais peças de utilização. Bacana? Nós observamos aqui que a válvula de descarga ela apresenta uma vazão de projeto de 1,7 litros por segundo, enquanto, em comparação, as caixas de descarga apresentam uma vazão de apenas 0,15 litros por segundo. Continuando, a norma especifica também que a superfície de qualquer componente que vai entrar em contato com a água potável, ela não deve ser revestida de alcatrão ou qualquer material que contenha alcatrão. Então, basicamente, o alcatrão não deve estar presente em contato direto com a água potável. Com relação à proteção contra o refluxo da água,
a norma estabelece que o melhor dispositivo de prevenção ao refluxo é a separação atmosférica padronizada. Ela também nos mostra aqui com relação a essa separação atmosférica, qual que deveria ser a altura mínima da separação atmosférica, tendo em relação o diâmetro interno da tubulação. Então, a altura mínima necessária para o separador atmosférico ser efetivo é dado com relação ao diâmetro interno dessa tubulação, de acordo com essa tabela aqui, ó. Entrando agora no capítulo 6, com relação à execução, é de relevância de se notar que a norma estabelece que o valor da pressão de ensaio em cada seção de tubulação deve ser, no mínimo, 1,5 vezes o valor da pressão prevista em projeto, beleza? E isso tudo em condições estáticas, sem escoamento. E ela ainda continua com relação à questão do ensaio, ela estabelece que após um período de pressurização de 1 hora, a parte da instalação ensaiada pode ser considerada estanque, se não for detectado vazamento e não ocorrer queda de pressão. Então, basicamente é o seguinte, ela estabelece que os testes da pressão devem ser feitos no valor de no mínimo, valor mínimo de 1,5 vezes a pressão prevista em projeto. E que essa pressão deve ser mantida, vamos dizer assim, por um período de 1 hora. Se não houver nenhum tipo de vazamento ou se não for detectado nenhum tipo de queda no valor dessa pressão, a tubulação pode ser considerada como estanque. Bacana? E ela ainda continua falando que a pressão de ensaio em qualquer seção da tubulação ela deve ser superior a 100 kPa. Então, independentemente da pressão estabelecida para aquele ponto no projeto, no ensaio, a pressão em nenhum ponto da tubulação deve ser inferior a 100 kPa, ou 10 metros de coluna d'água. Bom, chegamos agora ao fim dessa quarta parte. Acredito eu que nessas 4 partes que nós vimos aqui dessa norma, abrangemos a maior parte das matérias que pode ser foco de questão em algum concurso público relacionado à NBR 5626. Espero que tenha gostado, agradeço a atenção e até mais.